Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk e o tema de hoje é câncer de mama. Mas, além do câncer de mama, principalmente a prevenção e as orientações para as mulheres relativas a este assunto. Estamos no mês de outubro, Outubro Rosa, que é o mês em que se chama a atenção e se divulga bastante a importância da prevenção do câncer de mama. E cumprimento a Rede Feminina de Combate ao Câncer de todo o Brasil pela excelência do trabalho e por aquilo que elas fazem de trazer com amor, carinho e afeto a prevenção do câncer e muitas vezes o acompanhamento e o tratamento posterior. Hoje eu recebo com muita alegria meu amigo pessoal, um grande mastologista, obstetra, ginecologista, Dr. Gustavo de Ré. Obrigado por ter aceito o convite, Dr. Gustavo. Obrigado, Marco. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer por esse convite para falar de um assunto tão importante, né, que é o câncer de mama. E te parabenizar também, parabenizando aqui também a Jovem Pan por esse espaço para a gente poder falar de saúde. Doutor Gustavo, vamos começar, que tem muitas dúvidas. Existem muitos mitos, muitas questões e informações que muitas vezes elas são distorcidas e muitas vezes elas não são e muitas vezes não são reais. Eu faço a seguinte pergunta: qual o exame é mais importante? O ultrassom ou a mamografia? Ou posso fazer qualquer um dos dois? Isso é uma dúvida que a gente escuta muitas vezes das mulheres. Marco, na verdade não existe um exame que é mais importante e isso a gente tenta esclarecer para as pacientes quando elas fazem essa pergunta no consultório, né? Cada exame tem o seu objetivo, né? Em termos do rastreamento do câncer de mama, que é a grande arma que a gente tem hoje, né? Que é o diagnóstico precoce. Tratamento conservador, que diminui resultados. Isso, né? Melhora a taxa de cura, minimiza os tratamentos de mutilação. Sem dúvida, a mamografia é o exame que consegue rastrear mais o câncer de mama, porque ela tem uma característica que ela consegue detectar as microcalcificações, que são, na maioria das vezes, são a forma mais inicial de aparecimento do câncer. Que é onde nós deveríamos tentar sempre fazer o diagnóstico, né? Exatamente. Então, a mamografia ela tem esse benefício para o paciente, apesar de ser um exame que é um pouquinho mais desconfortável que o ultrassom. O ultrassom, ele não pode ser usado como um exame de rastreamento na população. É complementar, possivelmente. Ele é um complemento. Então, quando a gente tem alguma alteração na mamografia, o ultrassom nos serve para complementar, para ver se nós estamos diante de um nódulo, diante de um cisto de mama, que é um nódulo de conteúdo líquido. E o ultrassom nos traz bastante informações nesse sentido. E as pessoas perguntam assim: eu tenho nódulo de mama benigno. Devo retirar esse nódulo? Ele pode virar câncer no futuro? Essa é uma dúvida que a gente vê com muita frequência nas mulheres, Dr. Gustavo. A palavra nódulo de mama já causa um certo apreensão, um certo estresse para a mulher, né? Então cabe ao médico, depois de fazer a avaliação desse nódulo, explicar também para a paciente se esse nódulo que nós estamos diante, ele é um nódulo que tem alguma característica suspeita ou não. Os nódulos que são totalmente de características benignas, a chance dele ser um câncer de mama geralmente é menor do que 1%. Então nós temos uma grande segurança para dizer para a paciente que aquele nódulo é benigno. E o nódulo benigno, Marco, ele é um nódulo que ele sempre será benigno na mama. Então não existe chance de um nódulo benigno se transformar num câncer no futuro. Por isso que é importante a gente saber qual é o nódulo que a gente precisa retirar ou não. Esses nódulos benignos, se eles são nódulos pequenos, que não têm um crescimento muito grande, a gente pode manter e só acompanhar, observar, né? Só observar. E aqueles que causam desconforto ou causam algum abalamento na mama, no caso, aí eles seriam feito ex aeris a retirada do nódulo. Exatamente. Então tá bom, ficou bem explicado. Eu sou daqueles que já tem 41 anos de estrada na medicina e eu sempre preguei e prego até na universidade para os nossos alunos que a medicina ela tem que ser basicamente preventiva, né? Quanto maior a prevenção, melhor os resultados, tanto do ponto de vista do paciente, da paciente, social, economicamente falando. Então,
Quando o autoexame das mamas é importante ou ele é o mais importante? Legal. Marco, um pouquinho, eu também não sou tão novinho assim, eu já tenho, É eu já tenho meus 20 e poucos anos de estrada aí também. E eu lembro para as pacientes que uma das coisas que me fez optar pela saúde feminina foi justamente que eu via que as mulheres têm muito mais cuidado com a sua saúde até do que os homens. É, né? Uma boa observação. E isso, eu acho que a prevenção é onde a gente faz a maior diferença na vida do paciente, na parte preventiva, né? Mas falando do autoexame, Marco, o autoexame ele é importante, né? Porém, nós não podemos substituir o autoexame, substituir os exames de imagem pelo autoexame, pela palpação. E o próprio exame, a sua consulta regular no ginecologista, ela não pode ser afastada independente da questão do autoexame, né? Isso é bom frisar bastante essa questão. Né? Até porque o médico tem uma habilidade um pouco maior de perceber alterações na mama, né? Que não necessariamente seja um nódulo, né, Gustavo? Pode ser um espessamento, um adensamento mamário, que o profissional vai saber se aquilo tem significação clínica ou não. Então, o autoexame é importante como um rastreamento pessoal. Isso mesmo. Da própria mulher, né? E eu acho que é muito mais importante o autoexame nas mulheres mais jovens, que estão fora da idade do rastreamento da mamografia, né? Perfeito. Então, abaixo de 40 anos, eu acho que é mais importante até a mulher aprender a se examinar, a conhecer a sua mama, e qualquer coisa diferente ela vai, às vezes, perceber com mais facilidade, né? Porque de tanto ela palpar a mama, ela vai se acostumando com a textura, né? Conforme ela vai fazendo a pressão na mama. E qualquer alteração, se ela estiver fora do seu período ainda que fez a consulta, ou não fez a consulta no último ano, ou passou mais de um ano, ela pode acelerar esse retorno ao seu ginecologista. Ao seu ginecologista, exatamente. Então, deixar bem claro, o autoexame é importante, deve ser feito, mas não substitui os exames de imagem, nem tampouco a sua consulta regular ao ginecologista, para não fazer só a prevenção da mama, tendo o colo do útero e outras prevenções, né? Uma outra situação que a gente vê, doutor Gustavo, que a gente vai vendo aqui e vai trazendo assim, pontuando, né? Casos de câncer de mama em mulheres jovens, entre 30 e 40 anos. Aí as pessoas, mas eu não fiz mamografia, nunca me pediram mamografia. Então, uma pergunta que se faz, por que não iniciar o rastreamento do câncer com exames de imagem antes dos 40 anos? Perfeito, Marco. Essa pergunta é muito interessante, e porque a partir de determinada idade, principalmente às vezes mulheres que têm história, amigas ou pessoas próximas que tiveram um câncer de mama jovem, ficam muito preocupadas, né? Mas nós não podemos esquecer que a incidência do câncer de mama, ela começa a aumentar mesmo a partir dos 40 anos. Então, esses casos abaixo de 40 anos, eles existem, mas numa frequência muito menor. O porquê da gente não iniciar o rastreamento com a mamografia antes dos 40 anos? Primeiro, por uma característica da mama dessas mulheres jovens. Muito densa, né? Muito densa, muito difícil de ver esses nódulos, essas lesões pela mamografia. Então, iniciar a mamografia antes, os trabalhos mostram que a gente não vai aumentar a taxa de detecção do câncer e nós vamos estar expondo a paciente a uma radiação na mama em idade muito jovem, o que não é bom, né? Então, a partir dos 40 anos a gente inicia os exames de mamografia, mas aí eu volto na pergunta anterior, a importância do autoexame nessas mulheres, né? Porque a grande maioria dos tumores de mama em mulheres jovens, eles têm um crescimento mais rápido e a gente consegue detectar muito mais fácil pelo toque. Então, importante fazer o autoexame, principalmente nas mulheres abaixo de 40 anos. Eu acho que essa é uma orientação muito relevante e as mulheres que estão nos assistindo e nos ouvindo, levem isso e divulguem a importância do autoexame, principalmente naquelas pacientes que não estão na idade do rastreamento da mamografia. E já tiveram vários protocolos, depois dos 50, acima dos 45 anos. Qual é o protocolo mais usado hoje para o rastreamento da mamografia? Tirando, tem a questão da história familiar, toda essa questão também. Hoje, o protocolo mais usado e mais aceito é a partir de que idade? Nós trabalhamos hoje com
com 2 cenários, né, Marco? Nós temos aqui o cenário da saúde pública, né, que é o Ministério da Saúde, ele preconiza as mamografias anuais a partir dos 50 anos de idade. Quando a gente fala em saúde pública, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com uma massa populacional e atingir o maior número de pessoas. Então, por isso, talvez que a saúde pública balizou as mamografias a partir dos 50 anos. No outro cenário, nós temos a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que ela preconiza iniciar o rastreamento aos 40 anos, né? Então, nós sempre que pudermos ter condições, da paciente ter condição, ela ter um plano de saúde, e a gente acaba solicitando inicialmente aos 40 anos o rastreio, né? Na saúde pública muda um pouquinho, né? Mas o importante é saber que, mesmo essa paciente na saúde pública, ela tem que procurar o seu ginecologista, o posto de saúde, ser examinada, e qualquer coisa diferente antes dos 50 anos, ela tem sim que fazer o seu ultrassom, a sua mamografia. Inclusive, Gustavo, eu tenho percebido, eu li em algum local que já existe inclusive alguns projetos de lei, algumas cidades que alteraram essa questão dos 50 anos para 45, para 40. Mas o importante é que a paciente entenda que pela Sociedade Brasileira de Mastologia, acho que até de Radiologia, o também ideal seria a partir dos 40 anos. Dos 40 anos. Então, está bem explicado. Uma designação que a gente vê, e eu há 40 anos atrás já não tinha essa terminologia aqui. Antigamente o mastologista era raro, hoje é uma especialidade definida dentro da ginecologia, né? Triplo negativo. Isso é assustador? O que significa isso? O triplo negativo é uma palavra que, com o passar dos anos, ela está se tornando cada vez mais conhecida, principalmente em pessoas que passaram pela doença, né? Mas o que quer dizer isso? É uma palavra que se tornou muito preocupante, porque ela foi muito relacionada com um tumor de mama muito agressivo de difícil tratamento. Difícil controle. Difícil controle, exatamente. O triplo negativo quer dizer que a característica do tumor de mama, baseado num exame que nós chamamos de imunohistoquímica, ele não expressa receptores de hormônios e também não expressa uma proteína chamada HER2. Por isso que ele é chamado de estrogênio negativo, progesterona negativo e HER2 negativo. A característica desse tumor é que ele tem um crescimento mais rápido, ele responde um pouco menos principalmente às terapias de quimioterapia. Porém, Marco, aí que volta a importância no rastreamento, na detecção precoce. Mesmo tendo um tumor triplo negativo, quando a gente diagnostica esse tumor na fase inicial, a taxa de cura é muito alta. Então não é porque a paciente teve um diagnóstico de um tumor de mama triplo negativo que ela pode associar isso com uma coisa muito devastadora. Depende do estágio em que ele for detectado. Exatamente. E o triplo negativo, ele é mais frequente abaixo dos 40 ou não tem uma frequência determinada, relativa à idade? Ele é mais comum em pacientes jovens. Né? Eu falo isso porque, para que as mulheres que estão nos ouvindo e assistindo, que o câncer de mama pode acontecer abaixo dos 40 anos, abaixo dos 30 até. Por isso que o autoexame deve ser feito o mais precocemente possível, depois de uma certa idade, se ali 25, 30 anos, já começar a fazer seu autoexame, né? Para que em qualquer situação que ela entenda que não é o que ela está acostumada a palpar no seu seio, ela possa procurar o seu médico, o seu profissional de confiança. Aí outra coisa assim que a gente vê, porque hoje os próprios planos de saúde, né, eles fazem uma busca para que as pacientes façam a mamografia. Porque como a gente conversou, às vezes há algumas questões em que a paciente tem medo ou tem informação não técnica, não científica. Se eu fizer mamografia, a radiação na mama vai me prejudicar. Ou outra questão que a gente escuta muito, que vai doer muito. Inclusive os aparelhos, os mamógrafos, eles têm evoluído, inclusive, para tirar um pouquinho daquele desconforto exagerado, enfim. Mas uma pequena desconforto na mama
vale muito a pena quando a gente vai fazer a mamografia, que vai estar fazendo uma prevenção, ou se for um diagnóstico precoce, com uma chance de uma cirurgia conservadora e de uma chance de cura muito elevada. Então, a paciente ou a mulher diz, fui chamada pela clínica de imagem para fazer um complemento do meu exame de mamografia. Ela já fez. Fiquei muito preocupada. Por isso, nunca havia acontecido antes. A paciente fez uma mamografia e agora eu tenho que fazer ultrassom. Isso é perigoso, não é? A cabeça da paciente, muitas vezes, fica aquela preocupação até fazer o ultrassom, né? Essa é uma situação que acontece com bastante frequência. Na grande maioria das vezes, esse chamado que a paciente recebe para fazer um complemento do exame de mamografia, na grande maioria das vezes não é nada para se preocupar. Geralmente, a mamografia mostrou uma imagem um pouquinho mais densa em determinado local da mama e a clínica de imagem reconvoca a paciente para fazer um complemento, que é uma compressão ou uma ampliação daquele local para poder estudar um pouquinho melhor. Geralmente aquela área é um tecido mamário normal, mas que está mais denso, ou uma sobreposição de imagens. Mas a paciente logo associa isso a um problema sério, porque foi reconvocada para vir para complementar o exame. Na verdade é um complemento para dar mais certeza e dar um diagnóstico muito mais preciso, né? Então, quando a paciente for chamada, isso na verdade é um benefício para ela, porque vai ser dado um laudo com muito mais precisão. Precisão, e eles, na verdade, o radiologista ele quer melhorar a qualidade da imagem para ele poder emitir um laudo com a mínima chance de deixar passar alguma coisinha ali naquela mamografia. E a evolução, né, Gustavo, dos exames de imagem, a gente que já tem uma estrada longa, antigamente o ultrassom era rudimentar, a radiologia era incipiente. Hoje tu tem aparelhos de altíssima qualidade, exames de altíssima qualidade que podem nos dar a certeza de um diagnóstico muito preciso, né? E acho que isso que tem que ser usado pelo médico, todas essas ferramentas que só o médico especialista vai saber indicar e quando usá-las, né? Agora vem numa área que é o que a gente gosta de falar aqui no programa. A gente gosta de dar essas informações gerais que são importantes para chegar naquilo que é o foco da medicina, prevenção. Como prevenir o câncer de mama, Gustavo? Pois bem, eu usei a palavra de prevenção no câncer de mama, ela é muito usada, Marco, e eu acho que ela deve continuar sendo usada, porque isso ele chama um alerta grande para a paciente, eu preciso né? procurar, preciso estar atenta, né? Porém, nós não temos ainda uma maneira eficaz, 100% eficaz, de evitar um câncer de mama. Mas nós temos como diagnosticar precocemente o câncer de mama, onde as taxas de cura chegam próximo a 100%. Acima de 95% de cura quando a doença é diagnosticada no estágio 1. Então, por isso que a gente sempre encoraja as pacientes a irem ao seu médico, a fazerem o autoexame. Não terem medo de fazer isso. Não terem medo de achar alguma doença na mama, porque se nós achamos ela num estágio inicial, nós sabemos que essa paciente vai ficar curada. Então, a prevenção do câncer de mama é o autoexame, consulta regular ao seu ginecologista e não ter medo de fazer a mamografia. Exatamente, esses são o pilar aqui, né? As 3 coisas que a paciente tem que fazer. Sabe por que eu fiz essa colocação agora, me dirigindo aqui a quem está nos assistindo e ouvindo? Quando eu fui ser médico lá na Fortaleza, em 90, eu ia fazer os exames preventivos, ia colher o preventivo do câncer do colo do útero, o Papa Nicolau. Algumas pacientes diziam, eu não quero fazer o exame porque se der alguma coisa, doutor. Mas exatamente é para isso. Os exames preventivos são feitos para dar negativo, na maioria das vezes vão dar, e se der positivo, que seja no início, para que a gente possa efetuar o tratamento correto e a cura dessa paciente. Então, é o Papa Nicolau, que é a prevenção do câncer do colo do útero, é a mamografia, eles são realizados de uma forma de que, se a paciente tiver o cuidado com a sua saúde anualmente indo no seu ginecologista, certamente, se tiver alguma alteração, ela não tem que temer, pelo contrário. Se tiver alteração, é no início, tem tratamento
e a possibilidade de cura é alta. É muito alta. Então a gente está enfatizando isso porque eu vivi isso na década de 90, 91, 92, em que as pacientes tinham preocupação em fazer a mamografia, preocupação em fazer o exame de Papa Nicolau, porque poderia dar positivo. Né? Um parêntese, Marco, o Papa Nicolau, só para contribuir um pouquinho, o câncer do colo do útero, esse sim, ele é totalmente evitável. Esse é muito importante, né? Então, fazendo o Papa Nicolau regularmente, nós sempre vamos pegar doenças, essas sim, pré-cancerígenas, e vamos evitar um câncer de colo de útero. Então, ali a gente tem como evitar. Na mama, infelizmente, a gente não consegue evitar, mas a gente consegue o diagnóstico precoce, que todo mastologista busca na sua prevenção das mamas das suas pacientes, se tiver, que o diagnóstico seja o mais precoce possível. Se possível, microcalcificações, que é o estágio bem inicial dessas alterações. E tem uma outra situação que às vezes a gente escuta bastante, né? A questão genética. Né? Quando é que deve uma paciente investigar se ela tem uma propensão genética a ter um câncer de mama? O câncer de mama chamado genético, primeiramente, ele é causado basicamente por uma mutação em um gene específico que, por algum mecanismo, desencadeia o câncer da mama. Nós temos que aproximadamente 10% dos cânceres de mama são genéticos. 90% não são genéticos, tá, Marcos? Então isso tem que ficar bem estabelecido, até porque não gerar um pavor nas pessoas que têm algum familiar com o câncer de mama. Quando a gente suspeita, geralmente em tumores que aparecem em mulheres mais jovens, né? 30, 35, 40, 45 anos, né? Em famílias que já tiveram mais de um caso de câncer de mama, ou uma associação na família com câncer de mama e ovário, que estão muito ligados a essa mutação genética. E na linha feminina, né? Na linha feminina. Descendência, né? Isso aí. Então, para essas pacientes que a gente suspeita dessa condição, né, que teve mãe ou irmã com câncer de mama em idades jovens, por exemplo, essas pacientes a gente tem que orientá-las, né, a fazer uma investigação que a gente chama de um sequenciamento genético. Pesquisa-se ali de 80 a 120 genes para saber se na família tem uma mutação. Ela tendo essa mutação, a partir daí, claro, ela passa a ser uma paciente de altíssimo risco para ter um câncer no futuro, né? Algumas pacientes até optam pela mastectomia preventiva, no caso, mesmo ainda não tendo a doença, ou algumas pacientes, a gente, não sei se é comum isso, Gustavo, de ter o câncer numa mama e por uma questão de não querer ter a mesma situação, ou poder ter, não quer dizer que vai ter, pode ter, não quer dizer que se tu tem numa mama, tu terá na outra. A paciente opta por retirar a mama sadia. Isso é muito comum? Como é que tu tem visto isso nessa questão dessa mastectomia que é feita ou por uma situação genética que é diagnosticada com altíssimo risco, e aquelas pacientes que optam, se tem num lado, mesmo não tendo no outro, retiram a mama contralateral? Correto. Essas pacientes, falando nos dois grupos, né, Marco? A paciente que tem uma alteração genética que aumenta o risco dela em 80% no futuro, essa paciente ela tem um benefício muito grande na redução de risco dela. A gente antigamente se nos chamava de mastectomia, ou seja, retirada das mamas profilática. Hoje em dia a gente usa o termo redução de risco, porque ela não evita totalmente, mas ela reduz o risco da paciente em até 85, 90% de um câncer de mama no futuro. Então essa paciente vai se beneficiar com a retirada das mamas, né? A outro grupo de pacientes é aquele grupo que tu acabou de comentar, onde nós temos um câncer de mama inicial numa mama e temos a outra mama para cuidar no futuro. Então, a partir do momento que ela teve esse diagnóstico em uma mama, ela se torna uma paciente de maior risco para outra mama. Então, nesse momento, a gente também discute com a paciente, né? Dependendo da idade dela,
dos fatores de vida reprodutiva dela, tudo, se ela tem filho, se não tem. A parte, né, psicológica, da paciente, como é que ela iria reagir, né? Então a gente discute com a paciente se a paciente quer optar por uma cirurgia de redução de risco na outra mama também. Então tudo isso a gente tem que conversar e o tratamento hoje, esse tipo de tratamento é muito individualizado para cada paciente, né, Marco? A gente tem que olhar a paciente como um todo, né? Saber quais são as e cada paciente características. É um paciente único, né? Não existe pacientes iguais. Para cada um de nós, a mesma patologia se manifesta até do ponto de vista clínico e de evolução e também do ponto de vista psicológico individual para cada um. E o câncer de mama hoje é tratado, as pacientes são tratadas individualizadas, né? Com as orientações, enfim. Eu acho que o importante é sempre o bom senso e a boa orientação do médico assistente, né? Um bom mastologista, um bom profissional, junto com a paciente, saberão tomar as melhores condutas visando o bem-estar, né, desta mulher, né? Uma coisa também uma situação que eu gostaria de ver contigo, né? Quais são as medidas que nós dispomos para redução da chance de surgir um câncer de mama em mulheres de alto risco para a doença? A mulher tem um alto risco já determinado. Quais seriam os fatores ou as medidas que seriam importantes que se tomassem para diminuir, né, a probabilidade dela ter uma doença mais avançada, ter um câncer no futuro, etc. Sim. Eu acho que temos duas medidas que são... uma medida seria de redução de risco e a outra medida seria uma medida de uma vigilância maior dessa paciente. Vigilância ativa daquelas mulheres. Ativa, né? Então, hoje, identificar uma paciente de alto risco nos coloca diante de uma condução diferente dessa paciente em toda a vida dela dali para frente. Então, é orientar hábitos saudáveis de vida, uma alimentação saudável. Não fumar. Uma alimentação com menos gordura de origem animal, né? Uma atividade física. Então, esses hábitos, por si só, se manter num índice de massa corporal menor, evitar a obesidade. Então, tudo isso a gente já vai orientando para essa paciente. E o rastreamento dela, depois quando ela entrar na fase de rastreamento com os exames de imagem, a gente tem que, muitas vezes, essa paciente mudar um pouquinho o rastreamento. A gente associa nesse pequeno grupo de pacientes também um exame chamado de ressonância magnética da mama. Então, essas pacientes se beneficiam fazendo a cada 2 anos uma ressonância para tentar uma detecção mais precoce. Aumenta a possibilidade de um diagnóstico mais precoce ainda de qualquer alteração na mama. Exatamente. E o outro grupo de pacientes que a gente comentou na pergunta anterior são as pacientes com essa mutação genética. Então, essas pacientes têm o benefício da retirada das 2 mamas, o que vai também reduzir o risco dela muito no futuro. Então, essas são as 2 armas que a gente tem, né? A cirurgia para algumas pacientes ou a vigilância maior para outras pacientes. Perfeito, Dr. Gustavo. A medicina tem avançado bastante, né? Eu tenho entrevistado vários colegas aqui. Uma das belezas da medicina, além do exercício da própria medicina em si, do médico, né, é a evolução tecnológica que tem tido, né, tanto do ponto de vista de tratamentos medicamentosos, tratamentos radioterápicos, quimioterápicos, enfim, né? Quais são os avanços que nós temos tido na quimioterapia, na radioterapia e na cirurgia de mama? Quais são os avanços? Como está hoje? E o que o Dr. Gustavo poderia nos passar desses avanços relativos ao câncer de mama, do ponto de vista do tratamento? Eu costumo conversar com as minhas pacientes quando eu dou um diagnóstico de câncer de mama, Marco, que o tratamento do câncer de mama, ele não evoluiu de 50 anos para cá. Ele tem uma grande evolução de 10 anos para cá. Tamanha a evolução das terapias, né? Para se ter uma ideia, lá no início dos anos, lá 1920, 1930, se faziam grandes cirurgias mutiladoras, né? Onde no início... Peitoral maior, depois o menor. Uma cirurgia grave. Em alguns casos se tirava até o membro superior, né? Em casos
avançados, extremos. E a cirurgia, ela veio, os trabalhos eram mostrando que ela poderia ser feita de uma forma muito menos mutiladora, com as mesmas taxas de cura, né? Então hoje a gente consegue, na grande maioria das pacientes, né, a importância da gente diagnosticar no início a doença. Fazer um setor de mama, um quadrante. Fazer uma cirurgia conservadora, preservando a mama e preservando um órgão de sexualidade da paciente, que é a própria psicologicamente mama, né? É importante do ponto de vista individual da mulher, né? E Muito. o linfonodo sentinela, que antes, há 35 anos atrás, quase não se falava nisso. Hoje, até para você fazer uma avaliação do gânglio, você tem um avanço, né, com o linfonodo sentinela. Não sei se tu queres comentar um pouquinho sobre isso. Na área da cirurgia foi o último grande avanço mesmo, que mudou muito o tratamento cirúrgico. Foi a biópsia do gânglio sentinela, que é o primeiro gânglio na axila que a mulher tem, que vai receber a primeira célula maligna da mama. Então, com a avaliação desse gânglio, nós conseguimos evitar uma cirurgia radical nos gânglios axilares. Que traz que traz muitas consequências. Muitas consequências, linfedema, dor, enfim. Então, o linfonodo sentinela foi um grande avanço, né? E na área eu acho que o que mais evoluiu, Marco, e as pacientes podem ficar muito seguras disso, né? O que mais evoluiu nos últimos anos, sem dúvida, foi os tratamentos de quimioterapia. Apesar de ser um tratamento que gera muito medo e ansiedade, mas é o tratamento que mais fez diferença nas taxas de cura das mulheres com câncer de mama, né? Depois do diagnóstico precoce, tá? O diagnóstico precoce continua sendo o carro-chefe, né? E quando necessário, as terapias evoluíram bastante, principalmente a quimioterapia, né? Principalmente a quimioterapia. A própria radioterapia também já evoluiu também no sentido da localização, aonde vai fazer a irradiação, né? Ela localiza melhor, foca melhor a radioterapia, né? Eu não sei, essas questões para mostrar para a paciente que mesmo diante de um problema, ela tem um arsenal terapêutico moderno que pode lhe dar uma garantia de uma qualidade de vida e de uma sobrevida bastante grande, né? É o tratamento cada vez mais eficaz com menos efeitos colaterais, né, Marco? Eu acho que essa é a frase. Mais eficaz com menos efeito colateral, né? A radioterapia, sem dúvida, hoje consegue... Aqui em Blumenau mesmo nós temos tratamentos de radioterapia extremamente modernos, onde se consegue com muito menos sessões de radioterapia atingir o objetivo que antes se fazia com muito mais sessões, né? E preservando muito mais a parte de coração e musculatura, pele, que antes... Menos efeitos colaterais, né? Então, muito legal. Doutor Gustavo, estamos chegando ao final. Quando o papo é bom, passa rápido. Eu gostaria que deixasses uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo relativa à importância do Outubro Rosa, a importância da prevenção do câncer de mama, né? Para que as pessoas sintam que hoje existe todo um arsenal de tratamento, todo um arsenal terapêutico que pode dar à mulher a garantia de um diagnóstico precoce, de um tratamento com menos efeitos colaterais. Pois bem, a mensagem que eu gostaria de deixar para todas as ouvintes é que não tenham medo do câncer de mama. Não tenham medo. O câncer de mama é uma doença com grandes possibilidades de cura, de tratamento, e nós precisamos do engajamento de todas as mulheres que venham procurar fazer o seu exame, procurar o atendimento médico lá na unidade básica de saúde, nos consultórios dos ginecologistas, para que a gente tenha a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce no maior número de mulheres possíveis. Nós temos que minimizar os efeitos do tratamento e aumentar cada vez mais as taxas de cura. Então, não tenham medo, procurem o seu médico. Vale muito a pena. Obrigado, doutor Gustavo, por mais uma oportunidade da gente deixar a nossa mensagem da prevenção à saúde, da importância e da orientação clara, tranquila e técnica. E a você que nos acompanhou, a todos e a todas, muito obrigado e até o próximo Papo de Saúde na PAN.